A graça e a paz do Senhor a todas vocês. Vamos iniciar a nossa semana com mais um devocional e eu estarei essa semana trazendo para vocês um pouquinho de uma porção que o Senhor tem guardado a respeito de sermos persistentes. E o que é persistência? Persistência é a qualidade de alguém que não desiste. Você ser persistente é você não esmorecer, você não abrir mão, é você insistir e continuar essa caminhada. E para a gente falar um pouquinho de persistência, eu quero compartilhar com vocês essa semana a história de alguns personagens que temos ali na Bíblia que foram persistentes até o fim. E nós vamos começar essa semana falando de José. Creio que é uma história conhecida pela maioria de vocês. A história de José está ali no livro de Gênesis, começa ali no capítulo 30 e percorre por alguns outros capítulos. Vamos fazer um breve resumo de como foi que José resistiu e persistiu até o fim. José, ele era filho de Jacó com Raquel. Raquel era a esposa preferida de Jacó. E por ser um filho que Deus concedeu como um milagre já na velhice deles, isso fez com que José se tornasse esse filho preferido. José tinha alguns irmãos, e esses irmãos, pelo que a gente lê ali no relato, na história que nós vemos que esses irmãos tinham raiva, tinham inveja e planejavam o mal contra José. E com isso, José foi vendido como escravo ao Egito. Ele tinha por volta ali dos seus 17 anos, ele era muito novo ainda quando seus irmãos resolveram dar um fim nele e simplesmente venderam José como escravo. E José foi para o Egito. Mas nem mesmo José imaginava quão grande seria a bênção desse tormento, desta guerra que ele passou ainda muito jovem. José tinha um dom. José tinha um dom de interpretar sonhos. E foi através deste dom que Deus atuou na vida de José. Mas ainda tem mais. Quando Deus quer abençoar alguém, a gente diz, que até o diabo trabalha a favor disso. E José passou por bons bocados também ali no Egito. Ele foi acusado, preso injustamente. A mulher de Potifar, ela tentou assediar José, e José, muito fiel, ele resistia, não caía nessa tentação e fugia, mas ainda assim ela mentiu, dizendo que José havia abusado dela, e ele foi preso injustamente por isso. Ele ainda na prisão, Faraó teve um sonho e pediu para chamar José, para que José pudesse interpretar esse sonho para ele. Ele sabia, do dom que José tinha a respeito de interpretar sonhos, e Faraó pediu para buscá-lo e trouxe José até sua presença. José interpretou esse sonho que Faraó teve. Isso acontece ali mais ou menos no capítulo 40 de Gênesis. E assim como José interpretou esse sonho a Faraó, assim Deus o fez. Assim aconteceu. E Faraó acabou criando grande confiança, em José. José se tornou governador do Egito. Ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente. E ainda assim, José se manteve firme, fiel a Deus, persistindo no propósito. E Deus o honrou. Nós não vou aqui percorrer toda a história, entrar em todos os detalhes, mas o que eu quero trazer para vocês é a persistência que José teve. Algumas lições que nós podemos tirar de como foi na vida dele. Tem algo que aconteceu um dia comigo no trabalho, já tem muitos anos isso, mas eu lembro da voz dessa pessoa falando comigo. Nós trabalhamos juntas durante um período, já tem muitos anos que não estamos trabalhando juntas, que não temos contato,
Mas a frase que ela me disse um dia, hoje eu entendo o porquê que ela disse. Eu não entendia naquela época. Ela me chamava de José. Ela falava que por onde eu passava, ela falava: "E aí, José, continua firme?" E eu não entendia muito bem. Até um dia que eu perguntei, né? Falei: "Mas que tanto me chama de José?" Ela pegou e falou: "Vai ler sobre a história de José para você entender. Você parece muito com ele." E hoje eu vejo que era na questão de persistência, de ser resiliente por algumas batalhas, algumas traições que eu passava no trabalho mesmo, de pessoas tentando puxar o meu tapete, de tentar me tirar literalmente daquele caminho. E Deus me honrava porque eu continuava ali firme, fazendo o que eu tinha para fazer com excelência, buscando fazer o meu melhor, sendo justa, não tentando trapacear ninguém. E o próprio Deus, eu creio que foi Deus quem tirou algumas pessoas da empresa, foi demitida no decorrer de algumas circunstâncias, abrindo chances de eu continuar lá dentro. Nessa época eu trabalhava como temporária e não tinha vaga para poder ser efetivada. Foi logo que eu entrei no meu atual emprego, isso já tem 11 anos. O nosso gerente mandou algumas pessoas embora para que uma vaga fosse aberta para eu poder ser efetivada. E estou aqui até hoje, caminhando, persistindo, sempre procurando fazer o meu melhor. E sempre aparece um ou outro no caminho que tenta, sim, puxar o tapete, prejudicar daqui, prejudicar dali, mas eu continuo olhando para frente. Eu procuro não me apegar a essas coisas que têm acontecido. Muitas vezes entristece, sim, nós somos seres humanos. E não tem nada de errado nisso, em você se entristecer. Você se questionar muitas vezes a Deus do porquê, para que eu estou passando por isso. Mas tudo tem um propósito. E se a gente continuar firme, que nem José foi, né, procurando seguir corretamente, confiando em Deus, honrando o teu caráter, porque isso é uma questão de caráter, você ser persistente, você ser honesto, você ser justo. É você ter caráter, você não querer fazer as coisas erradas. Todos nós erramos, nós somos humanos. Mas o você errar propositalmente, tentando prejudicar alguém, é muito pior. Quando você erra por falha humana, o Senhor é misericordioso e nos perdoa. Nós não podemos nunca nos esquecer que nós temos um Deus misericordioso, um Deus de amor. Quem nos capacita é Ele, quem nos perdoa é Ele. Mas quando nós agimos de forma contrária a isso, é porque nós estamos querendo fazer algo que é mal. E quando a gente olha para José, nós vemos que ele tinha um coração bom, que ele era fiel a Deus. E isso foi o que honrou. Ele de escravo passou a governador. Depois que ele se tornou governador, os irmãos dele foram beneficiados. Vieram para o Egito. Todos eles foram salvos daquele período de seca, de fome que eles tiveram. Eles jamais imaginavam que eles seriam salvos por esse irmão que foi vendido como escravo. Olha só como Deus permitiu a volta que deu na vida deles, né? José era odiado pelos irmãos e passou a ser respeitado porque ele era governador. Deus era na vida de José e isso era visível na vida de todas as pessoas. E aí aqui nós temos algumas lições, né, que nós podemos tirar dessa história, deste personagem que tanto tem para nos ensinar. Se você tiver a oportunidade, leia sim esses capítulos ali do livro de Gênesis para poder conhecer um pouquinho mais desse detalhe. É uma história enriquecedora, né? E olha com os olhos de quem quer entender o que houve por trás daquela história e não só leia como se estivesse lendo uma história qualquer. É uma história muito especial, onde a gente vê a mão de Deus do começo ao fim, desde o nascimento dele até toda a trajetória da sua história. Uma das lições que a gente pode tirar dessa história é: use os dons que Deus lhe deu e não importa onde você esteja. Ou como você tem usado o dom que Deus te deu. Ou melhor, um passo para trás, você sabe qual é o dom que Deus te deu? Todos nós temos um dom. Deus não criou ninguém vazio. Todos nós temos.
Alguns têm dons de liderança, outros têm dons para ensinar, outros têm dons para servir, outros têm dons para escutar. Qual é o dom que nós temos? Peça ao Senhor para Ele se revelar a você e mostrar qual é o dom que Ele tem para você. E use esse dom, independente da situação, independente de onde você esteja. Use esse dom para glorificar ao Senhor. Segunda lição que a gente pode ver é que a gente precisa fugir das tentações, se afastar daquilo que é mal, daquilo que nos faz cair, daquilo que nos faz pecar. Mantenha a tua fé em Deus, não desanima, não desista, continue persistindo, confiando, acreditando que o Senhor está no controle e cuidando de todas as coisas. Não foque naquilo que é injusto, não olhe para as adversidades vendo como injustiça. Foque em Deus, Ele vai te honrar, Ele é fiel e justo, assim diz a palavra dele. Que Ele é fiel e justo. É Ele quem cuida de nós. E uma outra lição que eu quero deixar aqui. Perdoe. Já pensou se José guardasse o rancor de todo o sofrimento que causaram na vida dele? Talvez ele não teria vivido tudo que Deus tinha para ele. Se você quer ter uma vida feliz, se você quer, assim como José, ver a mão de Deus de pertinho, perdoe. Não deixe o teu passado destruir o seu futuro. Lá em Gênesis, já no finalzinho, no capítulo 50, tem um versículo que diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse perseverada a vida de muitos. Isso foi José falando aos irmãos. Então, nós não podemos querer ser Deus, nós não podemos querer julgar, nós não podemos carregar com a gente um peso, um fardo que Jesus já carregou lá na cruz, que é o perdão. Amém? Então, vamos falar essa semana, no decorrer dela, de alguns outros personagens a respeito de perseveranças, a respeito de características, mas hoje este é o personagem que eu queria compartilhar. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração, ministre ao seu coração a respeito dessa perseverança que José teve. Uma vida injusta, né? Uma vida cheia de traições, de inveja, mas ele se manteve ali fiel e firme e com um coração perdoador. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por essa porção que o Senhor deu. Pai, que nós possamos olhar para Ti e não nos apegar, Jesus, àquilo que nos fizeram de mal. Que nós possamos deixar toda mágoa, todo rancor, toda tristeza, Senhor, de lado. E pensando e trazendo sempre a nossa memória que o Senhor é quem está cuidando, que o Senhor é quem nos honra, que assim como o Senhor foi com José lá no Egito, mesmo em meio a tantas adversidades, tantas lutas, o Senhor foi com ele e o honrou, colocando ele em lugar de honra. E não só salvando a vida dele, mas salvando toda a família dele. Assim eu te peço também, Senhor, ser conosco. Não só a minha vida, mas a de toda a minha família. Não só, Senhor, a vida dessa irmã que está escutando essa mensagem, mas de toda a família dela. Que o Senhor possa alcançar a todos através da vida dela. Pai, no nome de Jesus, fortalece, Senhor, as tuas filhas. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Não permita que a gente venha, Senhor, a cair nas tentações. Não nos deixe, Senhor, esmorecer. Que quando essa tristeza, Senhor, o desânimo, ou até mesmo a raiva bater ao nosso coração, que o Senhor tire isso e venha, Senhor, como bálsamo, nos fazendo lembrar do Teu amor, nos fazendo lembrar que o Senhor é um Deus grandioso, misericordioso, e o Senhor é quem nos honra, o Senhor é a nossa justiça. Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada uma dessas mulheres, abençoa, Senhor, a minha família também. Toma a nossa semana nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.